Eu gostei muito que vocês pediram para eu fazer um novo vídeo sobre livros, né? O pessoal lá do Instagram pediu bastante. Você vê como o YouTube é uma mídia estranha, né? Eu falo de assuntos tão importantes aqui, claro que com determinado sarcasmo e ironia, e o pessoal se interessou mais pelo vídeo que eu fiz sobre livros, né? Então eu vou começar hoje falando desses dois aqui, que são de minha autoria, não tem livro melhor que esse para você ler no mundo. Bom, brincadeiras à parte, são livros que falam sobre a vida do médico, como se proteger de processos ou como gerenciar a sua clínica e a sua vida 100% nesse livro aqui, tá? Tem à venda os dois na Amazon. Bom, sobre a lista de hoje, nós vamos começar com um clássico de Voltaire, Cândido ou o Otimismo, tá? Publicado em 1759, parece que foi nem hoje nem ontem, amanhã. Sensacional. Quem que é o Cândido? O Cândido é o aluno do professor Pangloss que é educado para pensar que todos os seres humanos agem de boa fé. Cara, já pensou um aluno desse nos dias de hoje? E ele é educado pelo professor Pangloss dentro de um castelo. Desde criança. Então ele acredita que todo mundo é gente boa, que as pessoas são legais, que todo mundo quer o bem dele. E em determinado momento ele se envolve com a princesa desse castelo e ele é um artesão, ele é um pangaré lá. E aí ele toma uma pisa, uma surra do pai, né, amando do pai, e aí ele sai para o mundo e aí ele vê que o mundo não é nada, nada, nada do que o Pangloss falou. Olha, um clássico fininho, fininho que você consegue ler numa tarde de sábado, indispensável para os dias de hoje. Voltaire, ok? O próximo, considerado um dos principais livros da literatura russa, e olha, literatura russa tem Dostoiévski, quem aqui é Tolstói. Então, imagina essa disputa. A morte de Ivan Illich trata dele, né, do Ivan, que tinha uma vida muito boa, era juiz, bem casado, com dinheiro, e que em determinado momento ele se vê com uma doença gravíssima e ele vai morrer. E aí o livro se passa nesses momentos derradeiros da vida dele, onde ele percebe que as pessoas só tinham interesse no bem-estar, inclusive falando de família. Então a hipocrisia reinava ali na vida dele, que depois que ele ficou doente ele veio a perceber, e aí ele conseguiu ter umas iluminações, umas reflexões muito importantes que ele trata no livro, inclusive determinado ali amor e consternação de funcionários que ele jamais esperaria uma conduta nesse sentido. Super interessante, leitura obrigatória, não tem como escapar. O próximo, eu não consigo fazer lista, né, de livro, indicar aqui sem Gabriel Garcia Marques, né? Esse cara é sensacional, esse Memória de Minhas Putas Tristes. Olha, o padrão de ironia, né, de sarcasmo que me diverte é bem ácido, vamos falar dessa forma. Esse é um livro que não tem como você não dar muita risada, só que no plano da inteligência. É a história de um senhor que decidiu se presentear no aniversário de 90 anos com uma virgem. E aí já não preciso mais nem falar nada, né? A história se passa com toda aquela perspicácia, né, que o Gabriel Garcia Marques coloca, que ele é fenomenal, né? Prêmio Nobel em 1982, um monstro, um livro sensacional, esse livro de diversão, tá? Outro prêmio Nobel, Albert Camus, né? Uns falam Camus, outros falam Camus, não importa. O Estrangeiro, esse livro aqui ele é um pouco pessimista, mas é um livro interessante porque faz refletir muito, né, na vida, porque o protagonista aqui recebe a morte da mãe, não dá muita importância, depois ele conhece uma moça que o ama loucamente e ele também não dá muita importância, e depois ele comete um crime. Aí ele vai ser julgado. E aí você acha que ele vai dar importância? Também não, ele vai levando a vida no peito, com muita resiliência, claro,
mas sem dar muita importância para tudo. E no final tem reflexões, tanto do ponto de que você não deve dar tanta importância para as coisas, claro que determinando aí umas questões analíticas, né? Como que você não vai dar importância para a morte da sua mãe ou para uma pessoa que te ama, nem que seja o respeito em dizer que você não quer ficar com ela, enfim. O Estrangeiro, sensacional. O fim, eu não vou comentar, é perfeito. Um livro que... Todos os livros que eu estou colocando aqui, até agora, nenhum livro que eu coloquei aqui tem 200 páginas. Todos os livros pequenos e sensacionais. Vamos de biografia? Para mim, uma das principais biografias do esporte, Rafael Nadal, um fenômeno. Você pode não gostar dele, mas não tem como não dizer que ele tem uma das maiores forças mentais já vistas pelo esporte mundial, né? Na história do esporte mundial. Um monstro detentor aí de 20 títulos de Grand Slam, fora N recordes já quebrados. Claro que eu também gosto muito do atleta Roger Federer, mas em termos de biografia, a do Nadal é melhor, porque na do Federer ele dá muita importância para campeonatos e não para vida. E quando você quer ler quando você se dispõe a ler uma biografia, você quer saber da vida daquela pessoa. Então, se você quer saber da vida de um atleta de forma legal e tal, essa biografia do Nadal é sensacional. Agora, se você quer se tornar um idiota, você pode ler a do Djokovic, né? Porque, com certeza, a biografia do Djokovic deve ser uma cartilha de como ser um idiota, né? Bom, brincadeiras à parte, agora nós vamos para essa parte mais política. Você precisa entender como funciona a sociedade. É importante. Qual a relação do Estado, que peso que o Estado tem na tua vida, e eu nem estou falando só de financeiro. O primeiro é um fenômeno escrito em 1945, A Revolução dos Bichos. É o tipo de livro que se você ainda não leu, você tem que se perguntar por quê. Você tem que falar, mas por que eu não li esse livro ainda? Leitura obrigatória, inclusive já tem até em desenho para criança, de tamanha a sua importância. Sensacional, mostra ali como os bichos chegam ao poder, derrotam os humanos e como o poder corrompe. É uma crítica ao stalinismo russo, só que você não vai saber se você não procurar saber, tá? Leia, que é fenomenal. Fenomenal, ok? O próximo, autor brasileiro, olha só, Donald Sturt, jamais, né? Alguém falaria que esse cara é brasileiro com esse nome, mas ele é carioca. O que é liberalismo? É um livro super fininho, né? Tem 147 páginas. Você vai ler rapidamente, vai entender o que é liberalismo, tá? Você precisa entender. Você tem que entender, no mínimo, o que é socialismo, o que é capitalismo, o que é liberalismo, o que é conservadorismo, para você aprender a se posicionar nos dias de hoje e até conduzir o seu voto. Ah, mas Omar, eu li o Capital de Marx. Eu li também, entendeu? Eu li Engels, eu li Marx, eu li... Você tem que ler tudo. Aí você se posiciona melhor. Não adianta você ler só o que você gosta para que você fale, não, eu sou isso por quê? Porque eu não gosto daquilo. Aí você não passa de um idiota. Então leia e entenda que é super interessante. E aqui a gente segue na mesma linha. Conservadorismo, esse autor é um fenômeno, se eu não me engano ele é inglês. O que é ser conservador? Bem a grosso modo, é entender que os costumes formam as leis e não as leis tutelam os costumes. Isso é importante. O berço do conservadorismo pode ser, né, claro, moderno, a Inglaterra, partindo do pressuposto, inclusive, que a Inglaterra tem pouquíssimas leis escritas. Tudo na Inglaterra, né, quase tudo, melhor dizendo, é identificado como ilícito, por exemplo, com base nos hábitos, nos costumes da sociedade. Por isso é um país sério. Aqui no Brasil a gente sofre de esquizofrenia jurídica, ou, né, para advogados, legiferante. Por quê? Sai uma lei, a sociedade acha que essa lei vai resolver os problemas do Brasil. É inacreditável, né?
a ingenuidade, a imaturidade, a inocência do cidadão brasileiro. Só um parênteses. A Lei Maria da Penha foi publicada em 2005, começou a viger em 2006. Perfeito? Perfeito. Então, o que aconteceu? As mulheres eram agredidas em determinado plano. Com a publicação da lei, sai o buchicho assim, nossa, agora os agressores vão se lascar, eles vão ser processados, vão ser presos. Como isso pouco acontece, o que acontece? Aconteceu um declínio das agressões. 3 anos após a publicação, quando os agressores perceberam que não ia dar nada, que era só uma lei, igual tem lei para tudo, nós temos mais de 20 mil leis no Brasil, e que nem advogado sabe 1/3 delas, tá? As agressões começaram a subir e se tornaram maiores do que antes. Por quê? Porque a impunidade está ratificada pelo Estado. Isso é esquizofrenia jurídica. Entendeu? Olha que interessante. O caminho da servidão de Hayek, identificado pela crítica como a principal obra desse fenômeno. O que ele fala nesse livro? A desgraça que o Estado é na nossa vida. Ele fala de liberdade individual. Ele fala de que quanto mais o Estado influencia a vida da sociedade, pior se torna a vida da sociedade. Um livro que a sua cabeça será o antes e o depois dele. Sensacional. Bom, Hayek é um monstro, né? Um monstro, titular também de prêmio Nobel. Uma das brincadeiras que eu ouvi no meu Instagram falou assim, mas você só traz prêmio Nobel, cara? Claro, a gente precisa ler coisa boa, né? Não adianta você ficar lendo blog da esquerda ou da extrema direita, nenhum nem outro. Você tem que ter coisa boa para que você entenda o que está sendo falado, o que está sendo discutido e a importância disso e consiga, de forma crítica, adotar critérios de análise. Ponto final. É isso, para isso que serve a leitura. Por último, talvez um dos precursores do pensamento liberal, Stuart Mill. Aqui ele traz uma visão mais econômica, e individual da liberdade do indivíduo e da sociedade e trabalha mais ou menos no método Hayek, que eu disse anteriormente, só que de forma mais pretérita, porque o Stuart Mill é bem mais velho, de outra época. E aqui ele trabalha, inclusive, trazendo por que os Estados Unidos se tornou esse monstro. Thomas Jefferson, quando da promulgação lá dos momentos de independência americana, tomou um livro de Mill como pauta central, Alex de Tocqueville também, da formação do Estado americano. Olha a importância do que nós estamos falando aqui. Aqui não é livro para você ler, para aprender a postar post no Instagram, não. Desculpa, com todo respeito, mas aqui é livro que vai fundamentar as bases da sua inteligência e te transformar num crítico progressista na esquerda ou da direita, não importa, mas com cautela, com prudência e com inteligência. Entendeu? Ficamos por aqui, trouxe títulos sensacionais de leitura obrigatória e se vocês quiserem eu faço mais vídeos desses que eu adoro, eu gosto demais dessa parte de livros e vamos em frente.